Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do PS Zerado. Eu sou o professor Rafael, hoje num cenário um pouquinho diferente, no nosso centro de simulação aqui na sede do PS Zerado. Se você ainda não conhece, você tem a oportunidade de vir aqui fazer algumas aulas presenciais com a gente. Mas hoje eu vou trazer para vocês uma discussão muito legal, que eu já dei também numa aula prática aqui presencial. Vou falar de uso de uma medicação, que ela é importante até mesmo no tratamento na complementação do tratamento do infarto. Vamos conversar? Vamos hoje, então, falar do metoprolol, uma medicação que vai ali ajudar na complementação do tratamento do infarto, quando o paciente estiver ali muito taquicárdico, vai ajudar um pouquinho a reduzir a pressão, mas não é a ideia inicial dele, realmente é reduzir a frequência cardíaca ali. A gente pode usar também até em outras situações, como uma FA de alta resposta ventricular. Hoje aqui nesse ambiente um pouco mais realista, vamos começar a nossa aula. Olha só. Falando então de metoprolol, a gente está falando de uma medicação que comumente vem nessa apresentação de 5 mg por 5 ml, ou numa concentração de 1 mg por ml, tá bom? Isso aqui de fato é o mais comum. Eu creio que é o que vocês vão encontrar também. Estamos falando de uma medicação, então, que é de fato um beta-bloqueador. É um beta-bloqueador até que a descoberta de um beta-bloqueador com as características do metoprolol, ali inibindo especialmente beta-1, rendeu o prêmio Nobel. Então a gente está falando de uma medicação que fez ali parte da história da medicina, ainda faz até hoje, né? Então estamos falando de uma medicação que ela vai ali inibir os receptores beta-1, ela vai ali realmente bloquear mais seletivamente os receptores beta-1, vai pegar um pouquinho ali, não tanto quanto outros beta-bloqueadores de classes mais antigas, vai pegar pouca coisa, mas pouca coisa de beta-2. Isso vai fazer com que ela ainda seja uma medicação que não é indicada para pessoas que estão ali em crise de asma ou DPOC. Isso pode acabar piorando a crise de uma pessoa de um broncoespasmo grave, tá bom? Então, ela bloqueando ali seletivamente os receptores beta-1, que estão mais presentes no coração, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir a frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela aumenta quando o beta-1 está ativado. E ela também vai reduzir um pouco da pressão arterial. Tá bom? Então esse vai ser, resumidamente, muito resumidamente, o efeito que a gente vai conseguir ali com o nosso metoprolol endovenoso. Se a gente está falando de uma medicação endovenosa, esse efeito aqui, dependendo da velocidade de infusão, pode ser exacerbado. Pode levar até mesmo a uma complicação para o nosso paciente. Então, eu vou precisar que vocês fiquem atentos a essas situações, tá bom? Em que situações que a gente vai usar? Como você consegue lembrar ali do comecinho da aula, um infarto e uma FA de alta resposta ventricular, por exemplo. Aqui para a gente controlar um pouquinho a frequência cardíaca, reduzir ali o consumo de oxigênio pelo miocárdio, que já está sofrendo por conta de uma coronária fechada, vai reduzir ali, até pode reduzir um pouquinho de dor, mas vai ajudar a reduzir até mesmo mortalidade. Uma FA de alta resposta ventricular, o paciente está com uma frequência cardíaca muito elevada, ali 140, 150, 160. Dependendo do contexto, a gente pode sim fazer uso do beta-block para reduzir também a frequência cardíaca do nosso paciente, tá bom? Mas sempre ele atento na outra parte da sua ação, que é a redução da PA. Se esse paciente tiver muito hipotenso, eu vou precisar ter atenção na realização dessa medicação, tá bom? Uma coisa muito interessante que talvez você já tenha percebido na sua prática. Temos especialmente duas formulações do metoprolol, 2 sais. A formulação endovenosa, ela é sempre no sal do tartarato. E a formulação VO, ela pode ser tanto o tartarato quanto o succinato. Com certeza aquilo que você vê com mais frequência é o succinato de metoprolol, Celozoc. O tartarato, ele na sua formulação endovenosa, também na sua formulação oral, ele é rapidamente absorvido, ele começa a fazer o efeito muito rápido. Na sua formulação endovenosa, por exemplo, ele começa a fazer e tem o seu efeito, o seu pico máximo, ali depois de 20 minutos já. Então é uma medicação que ela rapidamente começa a agir. Na sua formulação via oral, tartarato, ele também é absorvido mais rápido e tem o seu pico mais rápido e para de fazer efeito mais rápido. Então é uma medicação que eu vou ter que fazer
ali pelo menos de 12 em 12 horas no meu paciente. O succinato não, ele já consegue fazer um efeito mais longo, de 24 horas. Então essa é a característica que vai distinguir especialmente esses dois sais, o tartarato e o succinato. E quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de um metabolismo especialmente hepático, ou seja, pacientes que têm uma insuficiência hepática, eu vou precisar ficar atento para que ele não possa eventualmente ter uma complicação com o uso do metoprolol. Como que eu vou usar na prática essa medicação? Novamente, estou aqui diante de uma ampola que tem 5 mg por 5 ml, uma concentração ali de 1 mg por ml. É uma medicação que eu consigo repetir, se for necessário, e nessas duas situações, tanto do IAM quanto numa FA de alta resposta ventricular, por exemplo, ou alguma outra situação que eu preciso controlar a frequência cardíaca do meu paciente, eu consigo começar com uma dose de 5 mg, até sendo um pouquinho mais conservador, de 2,5 mg. Se for necessário repetir a dose, eu posso repetir ele depois de uns 5, 10 minutos, se for necessário. A gente entende que a medicação endovenosa ela já começa a fazer um efeito dela bem rápido. Então, ali ao redor de 10 minutos, você não teve nenhuma mudança na frequência cardíaca do seu paciente, na PA do seu paciente, talvez precisa repetir a dose. Então, reavaliar isso aqui. Não é interessante repetir mais do que 3 vezes, tá bom? Então, vamos ficar atentos a isso que a gente aumenta o risco de complicações. Tanto 2,5 mg quanto 5 mg, tá? Não vamos repetir mais do que 3 vezes. O que é uma coisa interessante, a infusão dessa medicação, ela precisa ser em bolos. Sendo uma infusão em bolos, sendo uma medicação que é feita em bolos, eu preciso fazer lentamente. Não pode ser rápido. Aumenta muito o risco de complicações. Pacientes com uma doença renal crônica, pacientes com uma injúria renal, não vai precisar eventualmente de uma função renal, de um ajuste renal dessa medicação, não vai ser necessário o ajuste renal da medicação. E os pacientes hepatopatas com uma insuficiência hepática, nós vamos precisar reduzir a dose. Não vai ter uma tabelinha fechada de cálculo de quanto vai ser a dose. Mas a gente pode começar ali com uma dose menor, com metade da dose, e titulando ali conforme a necessidade do paciente. Outras populações especiais, pacientes idosos, também são muito mais sensíveis, então eles podem ter a sua frequência cardíaca, a sua PA mais afetadas do que a população geral. Então vamos tentar ali começar também com metade da dose e ir progredindo a partir disso. Pacientes gestantes é uma medicação categoria C. É uma medicação que eu vou usar realmente quando estiver muito bem indicado. E como vocês viram, o metoprolol endovenoso ele é usado especialmente em 2 situações muito graves. Então, muito provavelmente, o risco vai ser menor do que o benefício, tanto até mesmo para o bebezinho, que precisa ali de uma placenta bem irrigada, bem nutrida, para conseguir dar todos os nutrientes para o bebê. Na lactação, também é uma medicação que ela vai ser categoria C, ela vai ser excretada pelo leite, mas precisando, realmente vai precisar fazer, certo? E como que você vai preparar essa medicação no seu plantão? Vai pedir para a Julie um soro fisiológico, vamos deixar ele correndo na equipe, deixar ali no nosso paciente correndo na equipe, ou será que a gente vai fazer em bolos? Então olha só, é uma medicação que você não vai precisar fazer isso, não vai precisar fazer diluição, você vai fazer ela de fato em bolos. Quando eu falo bolos, é realmente isso, ó. Vai esperar 5 ml, ou seja, nossa ampola toda, que ela tem a concentração de 5 mg por 5 ml, mas o bolos não quer dizer que você vai fazer um jato, não é isso que você vai fazer, não é uma medicação, não é soro fisiológico, num flush que você está fazendo depois, num three-way, para fazer uma cardioversão química de um paciente que está precisando de uma adenosina, por exemplo, não é isso, você tem que fazer lentamente, é lento pessoal, olha só. Mas isso aqui que eu estou fazendo ainda está muito rápido. Qual que é a indicação de velocidade? É 1 mg por minuto. No máximo, no máximo. Então, olha só. Nós vamos fazer 5 ml dessa seringa em 5 minutos. É muito lento. Isso aqui que eu estou passando, isso aqui é só 1 ml. Isso daqui tem que ser feito em 1 minuto. Realmente é bastante devagar.
Por quê? Qual que é o risco disso? Eu fazer um bloqueio no meu paciente, gerar uma bradiarritmia, ou até mesmo causar uma hipotensão grave. Aí eu vou ter outro problema na minha mão. Ainda mais no contexto de um paciente infartado, eu posso causar até uma IC aguda. Um paciente que vai gerar uma bradiarritmia, o coração vai parar de bombear na velocidade, na intensidade que ele estava bombeando e vai levar ao aumento ali de todo o sangue antes do coração. Então isso vai gerar uma IC aguda. Temos muitas complicações que podem acontecer, então vamos fazer direitinho, certo? Outro detalhe que você vai precisar fazer na sua prática. Estou fazendo uma droga vasoativa, isso aqui é uma droga que ela é vasoativa. Eu vou estar mexendo no tamanho das minhas veias e também um pouco das artérias. Eu vou estar agindo diretamente ali na capacidade de contratilidade do meu coração. Se eu estou fazendo uma droga que ela vai poder ter uns efeitos colaterais tão graves, eu preciso estar do lado ali da enfermagem, do técnico de enfermagem que está fazendo a medicação. Eu não posso prescrever medicação e resolver outra coisa. É uma medicação, como você pode ver, que ele pode ter uma bradiarritmia grave, eventualmente uma IC aguda e pode até evoluir com edema agudo de pulmão, pode evoluir até com uma PCR. Então esteja do lado do paciente. Vai estar fazendo ali a medicação, eu vou estar aqui olhando, vou estar olhando o monitor, vou estar olhando o meu paciente, o nível de consciência do meu paciente, vou estar olhando o pulso do meu paciente, tempo de enchimento capilar, para eu ver a forma que está sendo afetada a perfusão do meu paciente por essa medicação, certo? Então assim que a gente vai fazer o metoprolol com segurança. Posso fazer um eletrocardiograma, vou fazer uma ausculta pulmonar para ver se o meu paciente vai estar evoluindo com uma congestão aguda, com uma IC aguda, tá bom? E se eventualmente acontecer uma superdosagem, acontecer uma intoxicação por um beta-bloqueador, inclusive o metoprolol, a solução é glucagon. Uma medicação que ela não é tão disponível, é difícil de conseguir, muitas vezes só importando de outras regiões. Por exemplo, pacientes com insulinoma, que tem grande risco de fazer hipoglicemia, muitas vezes precisam fazer a importação do glucagon, tendo ele em caneta em casa, fazer a aplicação quando tiver com uma crise ali de hipoglicemia. Então, eventualmente vai estar indisponível nas nossas unidades, mas é importante você saber, se tiver disponível o glucagon, ali é a solução da intoxicação pelo metoprolol. Como que você vai prescrever essa medicação na prática? Olha só, como eu falei com você, é uma medicação que vai ser feita em bolos. Então vamos colocar o metoprolol de 5 mg por 5 ml. Vou pedir uma ampola inicialmente, se for necessário a gente repete. Administrar em bolos muito lento. Aí você pode deixar especificado 5 minutos, que não seja uma coisa de boca a boca, deixa registrado que você orientou para ser feito lentamente, em 5 minutos, via endovenosa, né? Agora. Bom, se for necessário você prescreve de novo, ou eventualmente pode pegar até do carrinho de parada, certo? Esteja do lado do paciente. Isso vai ser o mais importante e vai trazer segurança para o seu plantão e para o seu paciente, certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse novo cenário, desse novo formato que é um pouquinho diferente. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário, traz um feedback pra gente. E se você está ouvindo por alguma outra plataforma, também deixa nosso feedback, espalha para os seus amigos, para que a gente consiga continuar ajudando muitos pacientes. Até mais!